Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação imediata do Evangelho de ontem, no qual os fariseus se apresentavam a Jesus e diz aqui que para colocá-lo à prova, pediram-lhe um sinal no céu. Depois de todos os sinais que Jesus já havia realizado, depois de todos os milagres que Jesus havia realizado, os fariseus pedem um outro milagre, um milagre no céu. Se o Senhor fizer um milagre no céu, aí sim nós iremos crer, nós iremos acreditar. E Jesus percebe que o problema não é a presença ou a ausência de milagre. O problema está na má vontade presente no coração dos fariseus, dos saduceus, dos partidários de Herodes, dos doutores da lei. Eles não querem se converter. Eles estão apegados a algo do qual eles não querem se desapegar, o qual eles não querem renunciar, de modo que eles ficam procurando justificativas que amenizem a sua consciência e tornem lícita, pelo menos aos seus olhos, aquela postura de não mudar de vida, de não aceitar Jesus. E aí Jesus diz que nenhum sinal será dado a eles, a não ser o sinal de Jonas, que é a pregação. Se vocês não levarem a sério a palavra, vocês não vão se converter, porque este é o único sinal que eu dou a vocês. Pois bem, diz então que logo depois, os discípulos, Evangelho de hoje, eles entraram na barca com Jesus, que estava atravessando o lago de Genezaré, e os discípulos perceberam que não tinham levado pães. E Jesus vai e diz a frase: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E aí eles pensam: deve ser porque nós não levamos pães conosco. Isto é, cada um com a sua preocupação. Os partidários de Herodes tinham as suas preocupações. Os fariseus tinham as suas preocupações. E os apóstolos tinham as suas preocupações estas que lhes endureciam o coração e os incapacitava de compreender a palavra. Este aqui é o verdadeiro fermento este que pode estar presente nos nossos corações, de modo que quando Jesus percebe isso, diz, prestai atenção, versículo 16, versículo 17, mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis, porque não tendes pães? Que história é essa que eu estou falando de pão? Eu acabei de multiplicar pão. Aí Jesus vai dar o exemplo: quando eu multipliquei os 5 pães para 5.000 pessoas, vocês recolheram quantos cestos de pedaços? E quando eu multipliquei pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vocês recolheram? Que preocupação é essa com o pão? Isso endurece o coração de vocês, porque vocês se comportam, vocês têm olhos e são como quem não veem, vocês têm ouvidos e são como quem não ouve a palavra de Deus. Então essa é a repreensão de nosso Senhor, porque eles têm o coração endurecido. Os fariseus, isto é, preocupados em não perder o poder religioso, se fechavam a Jesus. Os partidários de Herodes, preocupados em não perder o poder político, se fechavam a Jesus e não conseguiam ler os sinais. Os apóstolos, preocupados com a comida, com a sua satisfação, com o seu sustento, com o seu conforto, eles também se fechavam à compreensão da palavra de Jesus. Meus irmãos, aqui nós devemos nos perguntar:
E quais são as minhas preocupações que me impedem de compreender a palavra de Deus? Por exemplo, quantas pessoas vêm e dizem assim: padre, eu vou rezar e eu não consigo compreender a palavra. E uma das possibilidades é: comece a perguntar a essa pessoa com que coração ela foi para a oração. Se no seu coração estavam presentes várias preocupações, vários apegos, de modo que, é verdade, não tem como compreender a palavra se o seu coração está tão inquieto e preocupado com tantas coisas, porque foi exatamente essa a reclamação de nosso Senhor. Vós tendes, versículo 17, vós tendes o coração endurecido, vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos e não ouvem. Por quê? Porque estão preocupados com outras coisas, estão preocupados se vocês têm pão para comer, quando eu vos basto. Por que é que os fariseus ficavam pedindo sinais no céu? Porque tinham um coração endurecido. Eles estavam preocupados não se Jesus era ou não o Messias, mas se Jesus iria colocar ou não em risco o poder religioso que eles tinham. Os partidários de Herodes, por que é que eles não viram em Jesus o Messias? Porque eles estavam preocupados em não perder o poder. E nós, por que é que muitas vezes participamos da missa, ouvimos a palavra e parece que ela não toca o nosso coração? Porque nós estamos preocupados com outras coisas, com o nosso trabalho, estamos preocupados com os nossos problemas, estamos preocupados com o nosso amanhã e não estamos inteiros diante de Deus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, para cada dia basta a sua preocupação. Então, quando nós nos colocamos inteiros diante de Deus, diante da sua palavra, Deus nos fala ao coração. Quando nós estamos inteiros na oração, nós conseguimos perceber os sinais de Deus. Mas quando nós, meus santos, estamos divididos, estamos espalhados em tantas coisas e apegados a tantas coisas, nós não conseguimos ver os sinais mais óbvios de Deus na nossa vida. Por quê? Quando nós olhamos, nós que conhecemos toda a história, e nós olhamos para o texto evangélico de hoje, nós dizemos: mas gente, como é que os apóstolos poderiam estar preocupados com pão? Como é que eles iriam pensar que Jesus Cristo estava falando a respeito disso, se Jesus Cristo já havia multiplicado os pães? Como é que eles não entendem a palavra de nosso Senhor? Como é que depois de Jesus Cristo ter falado tantas vezes a respeito de que Ele morreria, de que Ele seria perseguido, maltratado, caluniado, de que Ele morreria e ao terceiro dia ressuscitaria, como é que eles não compreenderam? Eles não compreenderam porque o coração deles estava longe do Senhor. Os ouvidos físicos estavam presentes, mas os ouvidos espirituais estavam longe. De modo que quando nosso Senhor caminhava com os discípulos de Emaús e lhes explicava as Escrituras, e os discípulos de Emaús começaram a sentir o coração arder. Vocês lembram qual foi a primeira reprimenda de nosso Senhor? Como vocês são tardos para compreender, como vocês têm dificuldade de compreender. Não era preciso que tudo isso acontecesse? E Jesus não já havia falado tudo aquilo, só que o coração estava endurecido, porque preocupado com tantas outras coisas. Meus irmãos, hoje, nesta manhã, nós acredito que dentre outras graças que podemos pedir a Deus, nós precisamos pedir a nosso Senhor que Ele coloque o nosso coração naquilo que é essencial, naquilo que é o primordial na nossa vida, e nós veremos que nós não seremos desatentos nem irresponsáveis com as outras coisas que Deus sabe de que necessitamos e que precisamos nos empenhar. Mas peçamos a Deus a graça de nós colocarmos o nosso coração primeiramente
à disposição dEle. Estamos aqui nessa missa da manhã. Vamos, pelo menos neste momento, nos esquecer de todas as ocupações que nós teremos daqui a pouco, do trabalho que você vai ter que executar daqui a pouco, dos problemas que você vai ter que resolver daqui a pouco, das pessoas com quem você vai ter que se encontrar daqui a pouco. Vamos estar presentes, totalmente presentes aqui de nosso Senhor, presentes diante de nosso Senhor, para que nós possamos compreender a sua palavra, para que nós vejamos os seus sinais, para que nós o adoremos no santo sacrifício, para que nós o recebamos com toda a devoção, porque senão nós iremos receber Jesus com um coração endurecido, e iremos recebê-lo como tantas outras vezes já o recebemos, sem fruto algum, sem profundidade alguma. Ouçamos a palavra de Deus e a ouçamos com todo o nosso coração, não com um coração endurecido, mas com um coração aberto, com um coração de quem ouve e quer colocá-lo em prática. Peçamos a Deus: meu Deus, eu não quero ter um coração endurecido, eu não quero ter um coração como aquele terreno sobre o qual a semente foi lançada e logo secou, porque não tinha raízes. Eu quero, Senhor, ter um coração aberto à Tua palavra. Eu quero, Senhor, colocar em prática a Tua palavra. Eu quero que a Tua palavra, Senhor, manifeste as minhas carências, as minhas pobrezas, para que eu possa pedir a Tua riqueza. Que a Tua palavra mostre quão doente eu sou, para que eu peça a cura. Isto é, eu preciso, Senhor, o meu coração é duro, o meu coração é inconstante, o meu coração é inquieto, o meu coração é fechado. Tantas vezes o Senhor tem falado a mim e eu tenho resistido a aprender, da mesma maneira que os apóstolos. Tantas vezes, Senhor, eu tenho recebido o Teu corpo e o Teu sangue na Eucaristia, mas não tenho recebido com adoração devida, porque se eu recebesse Jesus da maneira devida, uma vez na minha vida já seria suficiente para que eu fosse santo durante 100 anos, se assim Deus me concedesse viver, uma vez apenas. Se eu recebesse uma vez Jesus apenas, já seria suficiente para eu ser santo durante 100 anos, durante esta vida. E eu já recebi mais do que 100 vezes e ainda não sou santo. Então, meus santos, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos pedir a Deus que Ele nos dê um coração novo. Reconheçamos que temos no nosso peito um coração endurecido, que resiste em compreender a palavra de Deus e em recebê-lo com toda a abertura e docilidade necessárias. Que São Cirilo e São Metódio, esses dois irmãos que se entregaram tão generosamente a nosso Senhor, de modo a nosso Senhor se utilizar tão fecundamente deles, intercedam por nós, para que a nossa vida também seja fecunda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.